Tudo isso mudou. Mudou porque tudo flui incessantemente. Heráclito diz isso há 2.500 anos e já no nosso século XXI, o filósofo polonês inglês Zygmunt Bauman traduz isso com a expressão mundo líquido, um mundo sem forma, um mundo onde todas as coisas deixaram de ter apenas um padrão, um mundo onde a velocidade é tamanha que ninguém consegue acompanhar de fato. Se você fizer um curso sobre inovação tecnológica, se você fizer um curso sobre os últimos conhecimentos que nós temos em algum campo de software ou de hardware, ao final do seu curso, seu conhecimento estará superado. Se o curso durar várias semanas, então completamente superado. Logo, este é o mundo líquido. Bauman, que morreu há pouco tempo, né? Morreu com mais de 90 anos, Bauman pensou muito nessa inexistência de uma fórmula, a inexistência de uma característica fixa, de um cânon, de um modelo, de uma forma, de algo que estabelecesse com toda clareza certo e errado, que é a grande característica do nosso tempo, que pode ser sintetizado através de um conceito que em inglês nós chamamos de VUCA, em português VICA, ou VUCA, ou seja, eu tenho, em primeiro lugar, volatilidade. Volatilidade é uma metáfora a partir dos gases, ou seja, são muito rápidos, expandem-se, fogem ao controle. Volatilidade. Segundo, eu tenho uma característica de incerteza, onde dá a diferença de inglês para português entre VUCA e VICA. Eu tenho a característica da incerteza. Ninguém mais tem certeza absoluta. Qual é o melhor modelo educacional? Qual é o melhor modelo político? Se ainda é possível fazer política em torno de partidos, se as eleições são uma maneira de representação, de perguntar a cada 4 anos ao eleitor, num mundo em que as pessoas se atualizam a cada 4 minutos, você tem que ter uma decisão para 4 anos. Não tenho resposta para isso, nem não é o nosso objetivo, mas é uma questão importante. A incerteza, a complexidade, em todos os campos. Há 50 anos, uma grande empresa teria um departamento de pessoal. Qual era a função do departamento de pessoal? Aplicar a CLT, registrar carteiras, contratar e demitir, pagar direitos e orientar os trabalhadores e os patrões sobre direitos e deveres. Hoje nós temos um RH completamente diferente. Não é mais uma função apenas trabalhista, ele vai promover cursos, aumentar a integração na empresa, desenvolver conceitos como, por exemplo, resiliência, conceitos como criatividade e assim por diante. É mais complexo hoje ser de RH do que era ser um departamento pessoal. O que era um bom casamento há 50 anos, tradicional, de classe média, uma mulher boa dona de casa, boa mãe, fiel ao marido, que bordasse, cozinhasse, limpasse, fosse simpática o tempo todo. E ela estava garantida. Isso era um bom casamento, isso era um bom modelo, ela seria feliz. E um homem teria que trabalhar, não participaria da educação prática dos filhos, chegaria tarde, exausto, e receberia tudo pronto em casa, porque ele já se dedicou na rua ao sustento da casa. Esse era um modelo fixo. O que é um bom casamento hoje é muito difícil saber. Talvez seja esse modelo para alguns, talvez seja um modelo completamente diferente. O mundo é mais complexo, o mundo é mais dinâmico do que isso. O mundo é mais cheio de nuances do que tudo aquilo que nós pensamos. Por isso é um mundo ambíguo, volátil, é um mundo incerto, é um mundo onde a velocidade da transformação é muito grande. Ah, mas eu não gosto assim. Morra, porque continua sendo assim. Não importa o que você gosta ou não. É como eu estar no espaço e dizer que eu não gosto do frio. Ou seja, vai continuar sendo frio. O mundo é assim. Se eu vivo em sociedade, eu vou ter que entender que a complexidade de tudo aumentou. Tudo isso aumentou. É quase impossível eu conceber que há muito pouco tempo era realmente diferente. Então esse é o traço. Uma geração não é mais a detentora do conhecimento para outra geração. Durante milhões de anos, enquanto a espécie humana existiu, desde a nossa origem,
na costa centro-oriental da África, durante milhões de anos, a espécie humana tinha os mais velhos, que sabiam quais sementes plantar, a quais deuses rezar, qual era o chá correto, qual é a planta venenosa ou não. E os mais jovens tinham que aprender isso. Pela primeira vez na espécie humana, o século XXI trouxe a seguinte novidade: alguém de 15 anos sabe mais do que eu, que sou professor doutor, naquilo que importa, que é a tecnologia. Alguém de 15 anos pega o meu celular, que eu uso há meses, e pode não ser o celular dele, olha e já sente como funciona, só por olhar. Só por olhar. Alguém de 15 anos tem uma agilidade com as mãos maior do que a minha ao digitar, e eu tenho diploma de datilografia. Alguns vão ter que procurar agora num aplicativo que é datilografia. Era a arte de digitar, ou seja, bater teclas na máquina de escrever. Ou seja, houve uma mudança. Antes havia uma gerontocracia, o poder dos mais velhos. Hoje existe uma efebocracia, o poder dos mais novos. A gerontocracia, geron em grego velho, a gerontocracia dava muito poder a quem fosse mais velho. Respeite os mais velhos, não fale diante dos mais velhos, levanta quando o mais velho entrar. O mais velho era uma virtude, hoje ser mais velho é um defeito. Por quê? Porque hoje a renovação deu muito poder aos jovens. É um processo político desde maio de 68, é um processo tecnológico e assim por diante. É comum eu dar palestra em uma empresa para os gerentes e observar às vezes 100, 200, 300 gerentes em uma grande rede multinacional e descobrir que ninguém ali tem muito mais de 30 anos. Porque a intensidade da cobrança dessa mão de obra é tamanha que não é possível ter muito mais do que 30 anos para aguentar uma máquina de moer carne de demandas, de atualização tecnológica, de reuniões, de viagens e assim por diante. Então nós passamos de uma situação a outra. Já é um pouco complicado para os jovens o mundo, mas é ainda mais difícil para os mais velhos. Esse mundo inconstante. O que foi transmitido perdeu sentido. Voltamos à questão. Quando eu acho que vai ser importante eu saber o que é panapaná? Quando eu acho importante? Ah, mas isso é um coletivo. Por que eu não posso pôr no Google? Eu estou aqui, eu vejo 2 borboletas. Google, coletivo de borboletas. Mas não, é que não é apenas que eu posso procurar e eu não preciso mais decorar. É o fato de que não importa mais saber o nome, e sim fotografar as borboletas e postar. Essa foi a mudança de paradigma. Não importa mais que eu saiba, trata-se de um panapaná. Agora o importante é colocar as borboletas voando, postar e colocar borboletas, kkkk, lau, 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 lau. É eu e as borboletas, borboletas de monte. Ou seja, porque a moeda que hoje existe não é a classificação, mas são os likes. Essa é a moeda social. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, estou apenas identificando uma mudança. As pessoas precisam fotografar para postar, é uma mudança de paradigma. As pessoas precisam pensar na imagem e não mais no conhecimento conceitual. Essa é uma mudança. É bom ou é ruim? Essa é uma outra questão, mas houve essa mudança. Por isso que mais do que nunca, independente da minha postura, eu tenho que entender que houve mudança de conhecimento técnico. Houve mudança de paradigma, ou seja, de modelo de conhecimento. E, por fim, houve mudança em todos os campos da recepção humana. E é por isso que hoje a educação continuada não é mais uma escolha. Eu acho que eu vou continuar estudando. Não é um gosto. Não, eu gosto da ideia de ter educação. Não é mais uma questão, é essencial. Há 50 anos era possível ter um negócio em Porto Alegre sem saber inglês. Não é mais possível. Porque o meu fornecedor provavelmente é um importador da China. Não era necessário isso há 50 anos. Hoje é necessário. Há 50 anos bastava eu ser simpático com o cliente, atender bem e vender a um preço razoável, que eu morreria com aquele negócio. Hoje eu tenho que ter noção de gestão, noção de empreendedorismo,
noção de renovação, de publicidade, marketing, de trabalho com a minha marca, de reforço da minha marca, de levantamentos de mercado sobre qual o público que eu atinjo, como é que meu produto está chegando à geração X, à geração Y, aos millennials e assim por diante. Isso não era necessário antes. O mundo ficou mais complexo, o mundo tem mais escolhas. Por isso, hoje não se trata mais de uma escolha. Então a faculdade não tem mais sentido? Tem bastante sentido. Vamos sempre fazer uma pergunta honesta. Em primeiro lugar, quando as pessoas dizem, não, mas dá para aprender na internet, dá para ver vídeos, eu sigo tutoriais, eu me atualizo no YouTube. Perfeito. Você está indo para um hospital operar o coração. Você aceita um profissional que lhe diga, eu vi vários vídeos sobre isso. Eu não fiz medicina, mas eu assisto YouTube toda semana sobre operações cardíacas. Ninguém vai fazer isso. Todo mundo vai sair correndo da maca. Eu exijo um médico formado em uma graduação com residência e especialização ao longo de 10 anos. E não adianta ele me dizer, não, mas eu vi um tutorial como operar um coração. Eu vi, ele é muito bom. Eu não aceito isso. Então, o conhecimento estrutural inicial ainda é dominantemente universitário. Talvez não seja um dia, mas ainda é. Mas uma vez dado esse conhecimento estrutural inicial em uma boa instituição de ensino, séria, que transmita com bons profissionais e recria a noção de saber, a partir daí foi dado o pontapé inicial da bola do conhecimento. Então não se deve mais entender a formatura como a data em que você concluiu seu processo de formação. A formatura tornou-se gerúndio. É o primeiro dia do processo de formando. Os formandos continuarão se formando. Até quanto? Até atingirem a perfeição. O que é perfeição? Do latim perfectum, feito até o fim, ou seja, o dia da morte. Tudo tem que ser feito até o fim para ser perfeito. O perfeito é o dia da morte, quando eu vou ter o último conhecimento que faltava. Então, formei-me, nossa, fiz administração, fiz letras, sou historiador, sou filósofo, sou médico, sou engenheiro, parabéns, subi um degrau na escala do conhecimento. Parabéns, adquiriu habilidades essenciais, esforçou-se, tomara que seja em um grande centro, uma instituição séria. E agora, o que você vai fazer? Aprendeu uma língua, parabéns, comece com a sua, passe para o inglês. Qual a terceira língua? Depende da sua área de atuação. Você vai aprender uma língua a vida inteira, inclusive a nativa, a materna. Mas qual a sua área de atuação? Educação continuada. Só poderá existir no mercado daqui para frente quem entender esse conceito. Porque as ações repetitivas e mecânicas, as ações que não implicam julgamento, avaliação ou crítica, elas serão substituídas por duas coisas, algoritmos e robôs. Algoritmos já estão substituindo grande quantidade de atendentes. É comum que você tenha atendido o telefone e ache que está falando com alguém, e você está falando com um programa de computador. E você diz, oi, a pessoa, oi, e a pessoa vai respondendo. Isso vai crescer muito. A geração atual verá, nos próximos 10 anos, surgir e se espalhar o carro sem motorista. Já é teste, já funciona, já existem carros sem motoristas, mas ainda não atingiram o grande público. A geração atual vai ver, no prazo da próxima década, ou seja, a década de 2020 em diante, verá carros sem motoristas. A geração verá o surgimento de entregas dominantemente por drones e não mais por um motoqueiro, porque o drone é mais eficaz, chega ao local e é mais seguro, tanto para você quanto para a própria empresa. Ou seja, nós veremos também uma uberização dos serviços. Não mais empresas fixas, mas autônomos. Porque a maior rede de transporte do mundo, Uber, não tem automóveis. A maior rede de hospedagem do mundo, Airbnb, não tem hotéis. Isso, essa uberização do mundo está em processo. É claro que teremos muitas manifestações, resistências, passeatas de todos aqueles que estão ainda apegados ao modelo que existe, que eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas que está ficando ultrapassado.
Porque para o cliente não interessa o bem-estar do prestador de serviço, mas a qualidade, eficácia e preço bom do serviço. Então, se o drone entrega melhor do que o caminhãozinho que chega à porta da minha casa, eu vou preferir o drone. E assim por diante. É uma educação continuada porque os paradigmas estão sendo quebrados. Todos os paradigmas estão sendo quebrados, sem exceção. Não existe mais paradigma fixo, não existe mais um conhecimento para sempre. Só existe uma característica essencial: continuar aprendendo. Continuar aprendendo sempre. Pelo contrário, havia uma formação antiga, uma formação tradicional, que achava assim: você precisa ler os clássicos. Então você leu A Mão e a Luva, A Pata da Gazela, 5 Minutos, A Viuvinha, Helena, Ressurreição, Contos Fluminenses, Dom Casmurro, Memorial de... leu? Então você agora é uma pessoa bem formada em literatura. Não. Estão surgindo novos textos. Estão surgindo coisas diferentes. Estão surgindo expressões. Não basta eu conhecer os grandes gênios como Machado de Assis. Eu tenho que pensar como eles estão sendo ressignificados, relidos, reatualizados. A língua é viva. Ela inclui expressões que vão mudando. Há 30 anos, manda um torpedo, era pegar um navio, abrir a comporta e jogar um torpedo no barco. Depois passou a ser uma mensagem, um torpedo. E hoje desapareceu a expressão, manda um torpedo. Se você não sabe o que é mandar um torpedo, você já é mais jovem. Porque era, para muitas pessoas, pré-história Orkut. Jovem, porque era, para muitas pessoas, pré-história Orkut. Para muitas pessoas já pertence à pré-história. ICQ, isso já é pré-história. Lembra que quase tudo aquilo que ocupa seus aplicativos tem menos de 10 anos. E essa velocidade vai aumentar. Logo chegamos a essa ruptura em que o conhecimento não tem mais apenas um centro. É o que nós chamamos de conhecimento polissinodal. Poli, muitos centros. Não tem mais apenas uma fonte. Não tem mais apenas um professor, uma biblioteca. O conhecimento está capilarizado, atomizado. Ele está diluído em muitos lugares. Ainda há espaço para os centros formais. Talvez não haja no futuro, mas ainda há espaço para isso. E para isso eu tenho que pensar estrategicamente. Estrategicamente eu tenho que pensar com equilíbrio o que é que eu vou fazer para o próximo passo. Para isso não existe mais possibilidade de tranquilidade diante do que foi feito. Não existe mais passado como argumento. Não existe mais a ideia, a nossa escola foi a melhor escola durante 50 anos. Bem, isso explica o passado, mas e agora? Ah, mas nossa empresa está bem, outras grandes empresas também estiveram. Eu consegui tudo isso. Quando eu era jovem, eu era isso. Bem, não é mais. E agora, o que você vai fazer? Não adianta eu continuar pensando no passado. Eu preciso pensar sempre na seguinte ideia. Essa ideia é central como atitude. Mudar é difícil. Quase ninguém gosta de mudar. Algumas pessoas são particularmente resistentes à mudança. Mudar significa pensar de uma outra forma, encontrar novos espaços, entrar em zonas que contrariam sua zona de conforto. É perfeitamente compreensível que o cérebro resista à mudança. Aliás, o cérebro humano não gosta de mudança. Ele gosta de reencontrar aquilo que ele sempre teve, mas não mudar é fatal. Então, essa é a questão. Ou muda, ou desaparece. Ou transforma, ou fica para trás. Ou atualiza, ou será superado. Não mudar é fatal hoje. E não adianta estar dando certo, porque tudo que está dando certo deixará de dar certo. Entropia. Todo império depois do apogeu vem a crise.
Todo mundo que domina o mercado deixará de dominar o mercado. Todo mundo que é o mais vendido deixará de ser o mais vendido. Não apenas porque o capitalismo tem bolhas, como foram as tulipas no século XVII, ou bolhas de modas culturais, a Liszt-mania, a mania pelo pianista húngaro Franz Liszt, ou a Beatlemania do século XX, porque tudo isso passa e o público quer novidades. Esse é o produto mais vendido. Bom, correto seria, este foi o produto mais vendido até agora. Continua sendo, parabéns. Por quanto tempo, ninguém sabe, mas vai depender da capacidade de inovar, apresentar algo novo, de um mercado que consome novidades e consome coisas diferentes. Por isso, reinvenção constante. Qual é a característica da reinvenção constante? Uma mente disruptiva, uma mente que não fique satisfeita, uma mente que busque a quebra, como sempre foi na história. Afinal, Aristóteles, ao criar sua obra, quebrou muita coisa que era considerada correta até ele. Depois, Galileu, ao contrariar Aristóteles em alguns pontos, quebrou paradigmas aristotélicos. Depois, Newton quebrou paradigmas. Depois, Einstein quebrou paradigmas newtonianos. Isso sempre ocorreu, mas era assim: Galileu no 17, Newton no 18, Einstein no século 20. A grande questão é que esses paradigmas hoje estão sendo quebrados muito mais rapidamente. O que era uma empresa eficaz, produtiva, com trabalhadores dedicados há 100 anos, todos uniformizados, chegando na hora, ocupando seus postos, batendo cartão, fiéis às diretrizes da empresa, funcionando como um corpo, como um sistema. Eis que o modelo de hoje pressupõe, em várias funções, que cada um possa chegar em um horário. Hoje nós sabemos que se a mãe primeiro deixar seu filho na creche calmamente e for trabalhar depois, ela trabalhará de forma mais produtiva do que se ela fosse submetida a um horário em que ela tivesse que terceirizar a entrega do filho na creche. Sabemos hoje que a capacidade das pessoas de produzir está relacionada à tranquilidade anterior. E algumas profissões e algumas funções pressupõem que isso seja possível. Logo, a ideia de horário não é mais central para a produtividade. Sabemos hoje que deixar os funcionários à vontade, às vezes, como a experiência que a Espanha fez, pegando uma tradição cultural espanhola, fazer os funcionários tirando uma siesta depois do almoço, a produtividade da tarde aumenta. Sabemos que em outros casos, os funcionários podem achar outras soluções que não sejam aquelas tradicionais. Isso vem sendo questionado há bastante tempo. Isso já foi posto em dúvida no século XIX, sobre técnica de trabalho, sobre organização de mão de obra. Porém, hoje a velocidade aumentou ainda mais. Por isso, sempre, qualquer gestão estratégica de carreira, de empresa, de família, pessoal, tem que ser uma reinvenção constante. Não existe mais como argumento no meu tempo, porque o meu tempo sempre será hoje, sem exceção. Meu tempo será sempre hoje, sempre o futuro. Daqui para frente, nunca o passado, nunca a tradição, nunca o que sempre fizemos. Sempre foi assim. Sempre o que será daqui para frente, a partir da experiência que eu tenho de passado. De novo, se eu disse que mudar é difícil e não mudar é fatal, o binômio para centralizar tudo até agora é mudar ou desaparecer. É um binômio evolutivo. Ou muda ou desaparece. Não vai ficar estagnado. Não vai ficar como um negócio que não avança, uma carreira que não decola. Vai desaparecer. Porque se você não fizer, alguém mais jovem, alguém mais dinâmico, alguém com mais força vai fazer. Se você não aceita fazer, alguém vai fazer. Então você tem que estar à frente. Você tem que estar à frente para essa ressignificação de tudo. É o mesmo segredo que vale para um casamento, para uma carreira, para uma família, para uma empresa. É não acreditar que as coisas sejam fixas. A pessoa com quem você se casou desapareceu na festa de casamento. Ela não existe mais.
Ou você renova essa relação, ou você reinventa, adapta o fato que você não é mais aquela pessoa daquela ocasião. Ou você vai desaparecer, em geral acusando a outra pessoa. Ela mudou. Que bom, né? Que bom. Porque se ela estivesse fixa naquela época, seria um milagre um pouco estranho. Ela mudou, ela não é mais a mesma, você não é mais o mesmo. E você tem que achar uma nova significação e recelebrar uma aliança feita naquelas condições, sob novas condições, mantendo, por exemplo, a ideia de constância, ou de intimidade, ou de fidelidade. Tudo isso é o segredo de Darwin. Quando no século XIX Darwin lança A Origem das Espécies, ele lembra de várias coisas. Primeiro, que o que faz uma espécie permanecer é a capacidade dela se adaptar ao ambiente, e não a força. Não é o mamute gigantesco que vai sobreviver à era do gelo, mas é o pequeno mamífero. Não é o dinossauro que dominou a Terra por milhões de anos, que vai sobreviver, mas é a capacidade daqueles animais de enfrentar uma mudança planetária, como supomos que tenha sido a derivada do choque do meteoro há tantos milhões de anos. Ou seja, o segredo de Darwin, aquilo que ele aplicou às espécies no século XIX ao observar os Galápagos e outros animais galácticos, é que a adaptação está ligada a uma estratégia de sobrevivência. E a sobrevivência das espécies não se dá pela força, não se dá por nada a não ser a minha capacidade de repensar o problema do ambiente. Então, esse é quase que um imperativo biológico. A resistência, é claro, é um hábito. Nós levamos muito tempo para estudar isso no cérebro humano. O cérebro humano, quando tem um hábito, ele cria uma ligação tão forte que livros recentes demonstram que essa ligação supera a perda da memória. No livro O Poder do Hábito, o autor, por exemplo, nos lembra que pessoas que perderam toda a sua memória continuam tendo hábitos, continuam fazendo as coisas que elas sempre fizeram. Aquilo que você perdeu consciência, colocar o açúcar no café já servido, ou colocar primeiro o açúcar, depois o café, colocar o feijão por cima do arroz, ao lado do arroz, ou o arroz e depois o feijão por cima. São 3 escolas dominantes no Brasil sobre o uso do feijão. A pergunta técnica é: qual é a diferença em relação ao produto final? Ou seja, o que sai do sistema digestivo, se você colocar por cima, ao lado ou embaixo, que nenhuma, mas o seu hábito vai continuar sendo feito. Quem ensinou isso para você não sabe. É absolutamente natural. Vocês vão ver que os tiques nervosos, a maneira como vocês reagem, tudo faz parte de um código imenso de hábito, que o cérebro resiste e insiste, porque se eu tenho um hábito como acordar e tomar banho, o cérebro não precisa pensar. E se ele não precisa pensar, ele gasta menos energia. Como máquina inteligente, o cérebro quer a repetição do menor gasto de energia, onde os neurônios já fizeram uma ligação. Agora, se eu tenho que aprender uma outra coisa, o cérebro tem que aproximar neurônios que nunca tinham se aproximado, disparar redes elétricas que nunca tinham sido conectadas, e vai ter que pensar de uma forma diferente. Os cientistas estimulam que para deter algumas doenças degenerativas, nós devamos fazer coisas que não estamos acostumados, como amarrar cadarço com a mão esquerda, se eu for destro, ir para casa por outro caminho, ou fazer coisas que eu não fiz tradicionalmente. Aprender uma língua, aprender um instrumento musical, são coisas que estabelecem novas conexões, e essas conexões mantêm viva a capacidade do cérebro de aprender. Um cérebro que não aprende é um cérebro que se atrofia mais rapidamente. Por isso, a primeira lição do cérebro é que o cérebro tem que vencer a resistência, entrar em uma fase de aprendizado, e se diz, por exemplo, que as pessoas que sabem mais línguas, que estudaram mais, retardam o início da demência senil, ou até de males gravíssimos como Alzheimer, porque o cérebro se acostumou a fazer conexões. Todos nós estamos perdendo neurônios o tempo todo. É uma célula que, tal como os óvulos, ela não se regenera, ela não surge nova,
Porém, se eu for aumentando o conhecimento e mantendo o cérebro abastecido de informações, os neurônios vão tendo mais conexões e melhora a qualidade da conexão deles. Logo, sim, eu vou perder neurônios, sempre, independente do que eu fizer. Mas eu vou começar a tornar melhor essa qualidade. O cérebro é a primeira lição sobre aprendizado contínuo. Se você desafiar seu cérebro com textos difíceis no sentido de que o cérebro tenha que parar para achar um sentido, você vai fazer o cérebro entrar num modo contínuo de abastecimento. Se você insistir naquilo que você já conhece, comer o que já conhece, visitar os lugares que já sabe e aprender exclusivamente aquilo que já tem uma informação, o cérebro vai se acostumar com algo muito mais básico e vai começar a entrar em modo automático. Por isso, que aquilo que não desafia o meu cérebro, o cérebro vai procurar gostar. Escute a música que você aprendeu na infância. Você gostava de autores na sua infância. Quando eu era criança, eu gostava de ouvir, e adolescente, Elis Regina. Tive o privilégio de assistir um show dela. Depois, já jovem, escutava Legião Urbana. Escutava Engenheiros do Havaí. Era a época do rock de Brasília, despontando em todos os lugares. Depois aprendi rock progressivo, escutava Supertramp, escutava Breakfast in America e outros. E aquilo, o meu cérebro, quando ouve essas músicas, ilumina uma região e manda uma mensagem. Essa é boa, essa é do meu tempo. Olha, essa é muito boa, essa é do meu tempo. E aí o cérebro está dizendo por quê? Não escute outra. Não pense em outra música. Não é que aquela música não seja boa, mas o cérebro vai identificá-la como sendo boa. Olha esse prato, minha avó fazia, eu adoro esse prato. É porque o prato é bom? Não, sua avó podia ser uma péssima cozinheira. Mas é porque seu cérebro identificou aquela comida e disse, se você comer essa comida, eu não vou ter uma experiência nova. Logo, eu não vou sofrer estabelecendo novas conexões, eu não vou ter que aprender, eu vou gostar do jeito que sempre foi. O lado que você dorme na cama, as coisas que você diz diante de um medo ou do susto, o cérebro reproduz. Gente, o cérebro coordena a maneira que você preenche o seu prato no quilo. O que você vai pegar primeiro? O que você vai fazer depois? Como você vai comer? As pessoas que giram o prato para começar a comer, que é uma coisa muito interessante. Tem gente que senta e gira o prato e depois começa a cortar. É uma simpatia. É uma coisa assim, em homenagem ao sol, à lua, aos deuses do além. Senta e vira o prato. E vocês vão notar que essas pessoas sempre fazem isso. A pessoa volta à sua cidade natal, uma cidade interiorana horrorosa, medonha, caindo aos pedaços, suja, e dizem emocionados, essa é a minha cidade. Vai ter vergonha. Mas por que o cérebro fica alegre com aquilo? Porque o cérebro identifica uma memória. Esse é o lugar que eu nasci. Eu vim daqui. Então o cérebro, ao identificar essa memória, cria uma zona de conforto que você gosta, que você lembra. Você se sente feliz até com o que não era tão bom. Você cria essa memória. E essa memória faz com que o cérebro busque a repetição, para que você introduza um sistema de aprendizado, um hábito novo, uma área de conhecimento desconhecido, uma língua, um instrumento musical, uma atitude, contenha uma outra atitude. Você precisa reprogramar o seu cérebro e, inclusive, contrariá-lo. O cérebro é muito astucioso e ele não gosta disso, ele vai espernear, ele vai encontrar problemas.